mas concede gracia mayor. Por eso dice la Escritura, Dios se resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pero hay una otra traducción que dice que Dios se resiste a los soberbios. Amém. Você já parou para pensar? Hay alguien que la tiene distinta, puede leerlo. Você já parou para pensar o que significa Deus resistir a alguém ou a algo? No sé si usted ya ha parado para pensar el significado de que Dios se resiste a los soberbios. Se resiste. Deus, dentro de uma infinidade de poder, de majestade, de glória, resistir a uma pessoa, o que será que seria dessa pessoa? Dios en su infinito poder, misericordia y amor, aún así Él consigue resistirse a una persona. En el caso, a una persona soberbia. E nós entendemos que dentro desse texto, o orgulho é uma das causas que... Y nosotros entendemos en este contexto que el orgullo es una de las causas de que impedem que as bênçãos do Senhor cheguem até mim. Que impide que las bendiciones del Señor lleguen hasta mi vida. Muitas vezes não são orações que eu fiz de forma errada ou porque faltou fé. Muchas de las veces no son las oraciones que yo dejé de hacer o la hice mal o por falta de fe. Mas é porque no meu coração ainda há orgulho, há soberba, e Deus está resistindo a mim. Mas é porque aún en mi corazón existe la soberbia y el Señor sigue resistindo. E é muito fácil falar assim, mas Deus não é um Deus de amor. Es muy fácil decir que Dios es un Dios de amor. Porém, eu preciso entender que a essência de Deus não é a soberba. Pero necesito entender que la esencia del Señor no es la soberbia. E nós precisamos entender que Deus não se contradiz. Y necesitamos entender que Dios no se contradice. Todos orando en lenguas. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios capítulo 16, versículo 18. 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. Es decir, que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. E Provérbios capítulo 18, versículo 12, diz: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, 12. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Pero hay traduções distintas de la minha. Sim. Então, esses dois versículos, no mínimo, eles trazem aqui acerca de uma das consequências daqueles que continuam dentro de uma posição de orgulho e soberba.
Entonces, estos dos versículos relata lo que ocurre, ¿no? Con una persona dentro Sim. del estado del espíritu de soberbia. Foi o que aconteceu com um rei chamado Nabucodonosor. Fue lo que ha ocurrido con el rey Nabucodonosor. E toda a glória que ele recebeu, ele não devolveu ao Senhor, mas ele tomou para si. Porque toda la gloria que Nabucodonosor recibió, él no ha devuelto, no devolvió la gloria al Señor, él se quedó para él. E acontece que o Senhor tornou ele da posição de rei até a posição mais escassa e mais baixa, mais humilhante do que a posição dos homens. Y lo que ocurrió con Nabucodonosor es que Dios le aplastó a tal punto que le saca de la posición de rey y le somete a una posición de lo más bajo, humillante que podía haber en aquella época. Transformando até mesmo em um bicho parecido com uma fera do campo. Le transformó a tal punto que le dejó como en apariencia como un bicho de una fiera del campo. E o orgulho muitas vezes ele se manifesta dentro da minha nacionalidade. Y el orgullo muchas veces se manifiesta dentro de mi nacionalidad. Algumas nacionalidades, elas são mais orgulhosas do que outras. Algunas nacionalidades son más orgullosas que otras. Por exemplo, eu venho de uma descendência japonesa e a nação japonesa ela é muito orgulhosa. Por ejemplo, yo vengo de una nación japonesa y dentro de esta nación la raíz japonesa es muy orgullosa. Então, a ponto de que se algum japonês ele erra ou ele faz alguma coisa errada, o próximo passo pode ser já o suicídio. A punto de si un japonés se equivoca, tamaño es que lo que le lleva es cometer incluso el suicidio. Quantos Venir a testemunhos de suicidar-se. estudantes japonês que reprovaram e não se suicidaram depois por causa da vergonha? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de japoneses que por no aprobar academicamente han suicidado por vergüenza? Guarde em seu coração, toda a área de vergonha na minha vida é uma região de orgulho. Preste atención porque toda el área de rechazo en mi vida, no, de vergüenza, toda el área de vergüenza de mi vida es un punto de... Se me fue. Orgulho. De orgulho em minha vida. Vou te dar um exemplo de pessoas que manifestam orgulho sem saber. Vou deixar um exemplo de uma pessoa que manifiesta o orgulho, mas não lo sabe. Dentro da escola Vida no Espírito, nós cobramos uma taxa de R$ 21. Dentro da escola Vida no Espírito, cobramos uma taxa de R$ 21, 5 euros. 5 euros.
E existem pessoas que não participam da escola porque não conseguem pagar a tempo. Y existen algunas personas que dejan de participar o no participan en la escuela porque no pagan a tiempo esa cuota. Porque é mais fácil proteger a vergonha dela não ter R$ 21 Porque es más fácil proteger la vergüenza de no tener ese dinero en este momento do de los que 21 reales, falar para mim ou para a Josiane que perguntar se pode pagar em outro momento. de lo que preguntar a los profetas, en este caso a Cody o incluso a mí, preguntar si podría dejar para pagar en otro momento, pero no dejar de participar. Entenda, uma área de vergonha é uma área de orgulho também. Comprenda que una área de vergüenza es una área de orgullo también. Se você tem vergonha do carro que você anda, Si usted tiene vergüenza del coche que usted anda, se você tem vergonha da casa onde mora, si usted tiene vergüenza de la casa donde vives, se você tem vergonha de alguma parte do seu corpo humano também, si usted tiene vergüenza de alguna parte de tu cuerpo físico, é uma área de orgulho e eu vou te explicar por quê. también te quiero decir que es una área de orgullo y te lo explico el por qué. Porque tanto o complexo de inferioridade quanto de superioridade, eles apontam para você se achar melhor do que uma pessoa. Porque tanto el complejo de inferioridad como el complejo Superioridade de superioridad apunta también para el orgullo. dificuldade de reconhecer os erros, Dificultad de reconocer los errores. é um sintoma do orgulho também. También es un síntoma de orgullo. Pessoas que apontam erro nos outros, mas o erro nunca está em si mesmo. Personas que solamente apuntan los errores de los demás, pero no mira a sí mismo, también es orgullo. Eu vou abrir meu coração nessa hora para vocês. Ahora yo voy a contarte algo porque voy a abrir mi corazón a vosotros. Eu estou cansado de ouvir gente reclamar para mim de que algum líder fez isso ou fez aquilo aqui dentro da escola Vida no Espírito. Yo estoy muy cansado de escuchar a algunas personas quejarse de algunos líderes de las cosas que pudieran en ese momento haber hecho. E muitas vezes ali a gente vê uma estrutura tão forte de orgulho dentro da pessoa que acusa, mas não reconhece seus erros. Y en ese momento es cuando yo veo que hay una punta, una raíz muy fuerte de orgullo a punto de apuntar a outra pessoa su error. Porque é muito mais fácil cobrar de um pastor do que reconhecer que eu errei no meu posicionamento. Porque é mais fácil apuntar ao pastor do que reconhecer meu próprio erro. E aqui entra um outro sintoma do orgulho. E aqui também é outro orgulho. Dificuldade para pedir perdão.
Dificultad para pedir perdão. Porque é muito mais fácil a gente esperar que o outro venha me pedir perdão do que eu ser o primeiro a dar o passo. Porque é muito mais fácil, cómodo, esperar que o outro me pida perdão de lo que eu me exponga a pedir perdão. Outro sintoma do orgulho é achar-se superior aos outros. Outro síntoma do orgulho é creerme superior a los demás. Que você sabe fazer melhor, que eu sei fazer mais bem feito. É tipo a conversação ou o sentimento, não? Eu sei ser melhor que o outro, eu hago melhor, a mim me queda melhor, a mim me queda perfeito mais que o outro, eu sei mais. E aqui entra um outro A mim me sintoma queda do melhor, orgulho a mim me sale também. melhor. E aqui também entra outro síntoma do orgulho. Desprezar outras pessoas que possuem menos capacidade do que eu. Menosprezar a outras pessoas que possuem menos capacidade que eu. Pessoas orgulhosas agem de forma independente e arrogante. Pessoas orgulhosas actuam com independência E arrogância. e com arrogância. Então é muito mais fácil eu andar sozinho do que me submeter a uma autoridade. Então, é mais fácil eu caminhar sola ou submeter-me a uma autoridade. Eu quero dizer que hoje a minha paternidade sabe de todas as coisas que eu faço. Eu quero dizer que hoje em dia, minha paternidade Eu quero dizer que hoje a minha paternidade espiritual sabe de todas as coisas que eu faço. minha paternidade espiritual sabe de todo o que eu hago, cada passo que dou. Porque muitas vezes as pessoas querem começar alguma coisa sabendo que os seus líderes já as reprovaram. Porque muitas pessoas querem dar início a algo e já sabem de antemano que seus líderes não estão de acordo. Aqui nós vemos uma atuação de um espírito muito ligado ao orgulho e à soberba. E aqui nós vemos um espírito que está muito interligado, relacionado ao orgulho e à soberbia. É um espírito de rebelião. Que é um espírito de rebelião. Ontem à noite eu iniciei com um grupo do Brasil. Ayer por la noche hemos dado início a um grupo em Brasil. E nós sabemos que a noite ela é desafiadora, porque é o nosso último horário antes de dormir. E nós sabemos que por la noche é muito desafiante porque é nosso último horário antes de ir a dormir.
E nós sabemos disso porque nós vivemos isso. Voltamos do trabalho cansados e queremos descansar. Y nosotros sabemos de eso, ¿no? Porque regresamos de nuestros trabajos ya cansados. E uma das regras que eu passo de noite é para que ninguém assista às aulas da escola deitado na cama e nem sentado no sofá. Y una de las reglas que yo siempre hablo para los alumnos, les indico que no vea, asista, participe de la Escola Vida en el Espíritu tumbado, relajado en el sofá, sino o en la cama, sino más bien con una postura correcta para la enseñanza de la clase. E ontem uma mulher, ela continuou assistindo a aula deitada na cama. Y ayer ocurrió que una señora asistió a la clase tumbada. Não era a senhora, não. Era gente que dava para no ficar era sentada. una señora, Não, não. era gente más joven. Sim, Vamos, como nosotros igual. sim. Gente, isso me mostra claramente um espírito rebelde. Y eso lo que me enseña claramente es el espíritu rebelde, el espíritu de rebelión. Rebelião. Daqui para Dura Serviço é 1 centímetro. ¿Cómo vamos a traducir esto, Alice? De rebelión para Dura Service es 1 centímetro. ¿Sí? Sim. Então, Está cerrado orgulhoso. tu micro. Pode abrir, Es que igual esta forma, este juego de palabra igual nos queda un poco. Pero es lo mismo. Dura Sí. Service y es lo mismo. Sí, pero él hizo un juego de palabras, es decir, vale, entre rebelión y dura service es un paso. Sim. E uma das características do orgulhoso é que ele não expõe suas dificuldades. Y una de las características del orgulloso es que él no expresa sus dificultades. Então a pessoa ela está vivendo no fundo do poço, mas não pede ajuda. Entonces la persona vive en el fondo de un pozo, ahogada en un pozo, pero no pide ayuda. Outra característica do orgulhoso é que ele tem dificuldade de ser abençoado por outras pessoas. Otra característica del orgulloso es que él tiene dificultad para ser bendecidos por otros, no recibir la bendición. Então alguém vai trazer por exemplo, a pessoa está passando fome, alguém leva uma cesta básica e a pessoa não recebe. Por ejemplo, la persona está pasando una necesidad, y en este caso es de escasez de comida, y una persona se acerca para bendecirle, ¿no? Con una canasta, y él tiene dificultad para recibir este alimento, esta comida. Ou alguém que está fazendo alguma coisa e está precisando de uma ajuda, mas ela não aceita essa ajuda para fazer seu serviço. O bien que otra persona esté necesitada de algo, no necesita una ayuda en la área que sea, y se presenta incluso una persona para bendecirle, pero esta persona tiene dificultad de recibir la ayuda. Todas essas características
são de pessoas orgulhosas. Todas estas características que hemos hablado relata un perfil de una persona orgullosa. Próximo ponto de uma pessoa orgulhosa. Seguinte punto de una característica de una persona orgullosa. São os desigrejados. Son los ¿cómo lo vamos a decir, Alice? Esa palabra Aqueles que que no não es vão na personas sin igreja. iglesia. Eles que não têm igreja. No van a la iglesia, Eh, dicen que están congregando en la casa. Não Es que congregam. no Isso. tener una iglesia es distinto. Es que una cosa es no tener una iglesia para congregar y otra cosa son las personas que van de iglesia en iglesia, están en iglesia y al final no están en ninguna. No Sí, tienen sí, sentimiento de también. pertenencia. También. Si alguien tiene si alguien sepa el nombre puede decir. Desigrejado no existe esa palabra en español. Junior. Desvinculados de uma congregação. No, desvinculado tampoco. Voy a buscar esa palabra. Desigrejado. Sim. Outra característica, dificuldade de ser corrigido ou ensinado. Otra característica es la persona que tiene dificultad de ser corregido y ser llamado la atención. E aqui que entra, muitas vezes, a situação que a Josiane colocou. Y aquí es donde entra muchas de las veces la situación que la hermana Josiane dijo. Você estava na igreja da pastora Zimir e aí ela te deu uma bronca e você pula para a igreja da pastora Josiane. Que yo estaba en la iglesia de la pastora Simir, ella me echó la bronca y yo me piré, me fui a otra iglesia. Anda ya, ¿por qué no? E aí a pastora Sim, senhor. Josiane te dá uma chicotada e você pula para a igreja do Code. Y ahí la pastora, ¿quién me dio la chibatada? Você. Entonces en la otra iglesia me dieron la chibatada, el latigazo, no me vino bien y yo me piré otra vez. ¡Hala! Sí, señor. Como Deus Presta manda. atenção. Incluso diria los... Pessoas assim nunca vão crescer na vida. Entonces, preste mucha atención, porque personas con esta característica jamás crecerán en la vida. Sempre terão a vida travada. Siempre tendrán la vida travada. Bloqueada. E aqui, bloqueada. ¿Ah? Bloqueada. Bloqueada. Gracias. E aqui eu quero ressuscitar algo que nós conversamos no mês passado. E aqui necessito ressuscitar algo que hemos já hablado no mês passado. Paternidade espiritual, ou melhor, cobertura espiritual não significa paternidade espiritual. Você cortou algo, não sei se sido eu. Cobertura espiritual não significa paternidade espiritual. Que cobertura espiritual não significa espiritual. Porque a única função de uma cobertura é trazer proteção. Porque a função da cobertura é trazer protección.
Já a função de um pai espiritual é muito mais do que trazer somente proteção. Y ya hablando de una paternidad espiritual, es más allá de lo que una cobertura espiritual. Porque uma paternidade espiritual traz provisão, traz direcionamento e destino. Porque una paternidad espiritual trae dirección, provisión y destino. Não busque e não viva somente debaixo de uma cobertura, mas busque uma paternidade espiritual. No busque solamente en estar debajo de una cobertura espiritual, sino de una paternidad. Desculpa, eu Sim. queria A anotar ver. aqui, proteção, não, provisão, direção e A paternidade, ela traz Destino. proteção, provisão, direcionamento, destino. ok, obrigada. Provisión, dirección, protección, destino. E uma paternidade, ela também vai corrigir. Y una paternidad lo que va a hacer también es corregirte. Uma cobertura, ela não corrige, porque a única função dela é proteger. Porque una cobertura no corrige, porque su función es proteger. Então, existem pessoas que estão debaixo de uma cobertura e estão protegidas espiritualmente. Entonces, existen las personas que están debajo de una cobertura y sí es verdad que están protegidas, Mas só vão conseguir crescer se estiverem debaixo de uma paternidade espiritual. pero sin embargo, solo crecerán aquellos que están debajo de una paternidad espiritual. O orgulho, ele está muito relacionado também com rejeição. El orgullo también está muy relacionado con el rechazo, Porque toda ferida, ela gera orgulho. porque toda herida genera orgullo. Hoje eu já estou calejado para ajudar os líderes aqui do Vida no Espírito. Hoy yo ya estoy, a ver que me ayuda con esta palabra. Manco, no. Acostumado. Pode falar, acostumado. A ver, abre el micro, Junior y Alice. Tengo callos en los codos para ayudar a los líderes. Que recebem Pero reclamações de no, suas notas em avaliações proféticas. porque reciben reclamaciones por sus notas en las salas proféticas. Isso é chato demais de resolver. Vou abrir meu coração. Eso es complicado de arreglarse. Abro mi corazón. Porque é muito mais fácil eu tomar uma nota 4 com uma ferida de rejeição. Porque es mucho más fácil que a mí me dé una nota 4 con una herida de rechazo Do que tomar uma nota 4 como um aprendizado para crescer. do que llevar una nota 4 ya con una mentalidad visionária de crescimento. Porque nós já falamos que os orgulhosos, eles não gostam de ser corrigidos ou ensinados. E
como hemos hablado, los orgullosos no les gustan ser corrigidos y enseñados. Toda forma de crítica também é um sintoma dos orgulhosos. Toda forma de crítica también es un punto de los orgullosos. Ah, eu não gosto da voz do outro, não gosto da roupa que o outro veste, não gosto da liderança do outro. No me gusta la ropa que lleva la hermana, no me gusta la forma que habla, no me gusta cómo canta, no me gusta, etc, etc, etc. Porque toda vez que criticamos alguém, Porque todas las veces que criticamos a alguien, estamos dizendo que somos superiores a eles. estamos diciendo que somos superiores a ellos. Não existe essa história de crítica construtiva. Crítica Não sempre será existe- destrutiva. No existe esta historia de que existe una crítica constructiva. Siempre crítica es desconstrutiva. Outros sintomas do orgulho: medo de exposição, medo de julgamento. Otro síntoma del orgullo es el miedo de ser expuesto, el miedo Julgamento, de ser juzgado, idolatria à nossa reputação, idolatría a nuestra reputación. como eu já disse também, não se submete às autoridades, No sujetarse a las autoridades es un punto de orgullo. No someterse. ofende-se No facilmente, someterse. ofende-se facilmente, Se ofende con mucha facilidad e tem dificuldade de perdoar, como já conversamos. y su tendencia es tener dificultad para perdonar. Vive se comparando. Y siempre está en el estado de comparación, comparándose con otra persona. Então, aqui a gente pontuou algumas características, alguns dedos do bicho Leviatã. Entonces, todo lo que hemos hablado aquí es nada más, nada menos característica del principado Leviatã. Você já viu pessoas que falam assim: ah, o que será que o outro deve estar pensando de mim por causa daquela situação? Usted en algún momento ha escuchado a alguien decir, ¿qué será que fulano, ciclano, beltrano está pensando de mí sobre esta situación o aquella situación? Isso também é um pensamento de orgulho, porque você está querendo defender uma reputação. Y eso también es un sentimiento de orgullo porque usted está tratando de la reputación, está tratando de esconder, camuflar tu reputación. Sim. E quando, na verdade, a gente para pensar, outra pessoa nem estava pensando em nós. Y en la verdad, si paramos para pensar, ¿no? Igual la persona ni piensa en nosotros, ni se acuerda de nosotros. Amém.
Nessa hora eu quero que você feche os seus olhos, porque nós precisamos deixar algumas coisas para trás que têm impedido de recebermos um novo da parte do Senhor. Vamos a cerrar nossos ojos en este momento. Hay muchas cosas que necesitamos para atrás, que a lo largo de nuestra caminada nos ha impedido de ver a Deus. Muitas vezes, líderes que estão aqui sabem que muitas vezes pisamos em ovos para poder falar com algumas pessoas. E muitas vezes os líderes estão pisando sobre cáscara de huevos para ver como falar com cada oveja, com cada quien, não herir. Porque às vezes uma correçãozinha mínima já traz uma grande divisão. Porque a vezes uma correção mínima que se deve fazer se desata uma confusão. Todos nós lutamos contra duas coisas, no mínimo. Todos nós lutamos contra duas coisas como mínimo. Sentimentos de rejeição e espírito do orgulho. Sentimentos de rechazo e com o orgulho. Mas não podemos mais permitir que essas coisas nos paralisem. Mas não devemos mais seguir permitindo que essas coisas nos venham a paralisar. Pai, nessa hora eu peço para que o Senhor libere os seus anjos para estarem visitando cada pessoa que está aqui nessa hora. Senhor, te pido que estés liberando os ángeles estar com nós aqui neste momento. O Senhor sabe, Pai, que poderíamos ter abordado tantas outras características, Porque tu sabes, Senhor, que poderíamos estar abordando de outros assuntos, de outras características, mas foram essas que o Senhor esteve nos ministrando nessa hora. mas foram essas que o Senhor ha ministrado sobre nós neste momento. Pai, venha perdoar, Senhor, pelo nosso orgulho. Padre, te pedimos que tu vengas perdonar nossas vidas, perdonar nosso orgulho, Porque muitas vezes nos achamos melhores do que outras pessoas. porque muitas das vezes, Senhor, creemos que somos melhores que os demais. Nessa hora eu quero que você faça sua própria oração. E nesse momento eu quero que você haga tu própria oração personal com o Senhor. Porque você sabe quais são suas áreas de orgulho. Porque tu mesmo sabe quais são as áreas de tu vida, quais são as áreas do orgulho. Eu sei também quais são as minhas áreas de orgulho. Eu também sei quais são as áreas de meu orgulho. E se orgulho fosse ruim, ninguém teria. E se o orgulho fora malo, nada lo teria? Se fora malo ou Porque, se na não fora verdade, malo? Porque, na verdade, o orgulho Porque, nos em realidade, protege. Porque, em verdade, o orgulho nos protege.
nos protege do confronto, nos protege da dor do crescimento. El orgullo nos protege del confronto, del dolor, del crecimiento. Nos protege da submissão e da honra às autoridades. Nos protege de la acción y de la honra a las autoridades. E o orgulho é um muro que nos impede de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Y el orgullo es como una muralla que impide de recibir todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Se em algum momento durante essa ministração você se sentiu ofendido, em algum momento, Si en algún momento de esta administración usted se ha sentido ofendido, se em algum momento você se sentiu injustiçado por alguma coisa que eu falei, y si por un momento usted se sintió injusticiado por algo que yo he hablado en esta noche, isso também é um orgulho que o Espírito Santo está trazendo à tona. eso también es un orgullo que el Espíritu Santo está trayendo a la luz en esta noche. Não vamos mais reter, No vamos más retener, mas vamos abrir o nosso coração nessa hora, para que sejamos livres de toda essa praga e maldição. mas vamos abrir nuestros corazones en este momento para sermos Há libres de pessoas toda aqui que plaga y precisam liberar maldición. perdão. Hay Há pessoas personas aqui que aquí en esta precisam. noche que necesitan liberar perdón. Libere perdão. Libere perdón en este momento. Quando eu perdoo, Cuando yo decido perdonar, vamos seguir orando que o profeta está caído. Senhor, trazemos à luz nesta noite quanta falta, Senhor, de perdão, quanta falta de humildade, sabedoria que hemos caminhado, quanta falta, Senhor, de submissão, quanta falta, Senhor, de humildade, quanta falta, Senhor, de nos haver desprendido de nosso eu. Pero nesta noite trazemos à luz nossos pecados, trazemos à luz orgulho, toda nossa arrogância, nossa soberbia. Nosso Padre, momento, donde estão as tinieblas em nossas vidas, del orgulho, de la soberbia, de la altivez, que a luz del Padre Celestial adentre nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Porque queremos estar liberados, Senhor, delante de Ti. Já não queremos estar aprisionados por el pecado.
Já não queremos mais estar aprisionados por la soberbia, já não queremos mais estar aprisionados por la idolatria de nosso egocentrismo, senão queremos estar livres, Senhor, de toda maldição, de toda plaga que a lo largo de nossas vidas hemos cargado, Senhor, muitas vezes por ignorância, pero agora já não somos ignorantes. Tu palavra diz que tu não tienes, Senhor, inocente el culpable, ni el culpable por inocente. Pero nesta noite, Senhor, declaramos que somos culpables delante de nossa rebelião. Declaramos que sim, é verdade, somos culpables. É verdade que hemos caminhado, Senhor, bajo um espírito de estupor, bajo um espírito, Senhor, de leviatã. Pero nesta noite, trazemos a luz sobre esses pecados, trazemos a luz, Senhor, sobre a rebelião, trazemos a luz sobre a idolatria de la rebelião, Senhor, em nossas vidas, e queremos pedir perdão, Senhor, porque hemos falhado, Senhor, nossos padres, hemos falhado nossos filhos, hemos falhado nossas famílias, com espíritos rebeldes hemos caminhado, com espírito, Senhor, de orgulho, Senhor, hemos trabalhado, hemos caminhado, hemos estado com espírito de orgulho no ministério, e por hoje, Senhor, queremos destronar esses espíritos de nossos caminhos, de nossas vidas, em el nome do Senhor Jesus, em el nome do Senhor Jesus.